Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 23 de abril de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Mirnohrad é uma localidade, próxima a Pokrovsk, ali na província de Donetsk. Mirnohrad virou praticamente um cemitério dos invasores russos. Aliás, como diversas localidades onde os russos estão atacando numa massa muito grande, não conseguem romper a defesa ucraniana, viram um cemitério, são pilhas de corpos. E nesse vídeo nós revelamos a realidade brutal dos combates urbanos em Mirnohrad, inclusive em Pokrovsk também, a gente vai mostrar alguma coisa, vai falar alguma coisa, justamente porque são muito próximas à cidade. Então os ataques muitas vezes se confundem, são muito próximos, é uma distância de 6 a 7 quilômetros a distância de Pokrovsk a Mirnohrad. E as tropas russas estão tentando se esconder entre prédios, onde elas estão fazendo infiltrações, mas acabam encontrando seu fim. Notadamente ali em Mirnohrad, que eles conseguiram uma parte da cidade, que eles não controlam nada ali, mas eles estão se infiltrando. E os ucranianos têm chegado lá e destruído todos eles, E nesse vídeo vocês vão entender como essa geografia industrial e os arranha-céus da região de Donetsk se transformam em barreiras. Notem que essa região que nós estamos falando, a província de Donetsk, apesar dela ter uma economia agrícola também, mas a maior parte ela é industrial, de mineração principalmente. Então nós vamos falar também sobre essa questão, essa geografia industrial e como isso está se transformando em barreiras para os combates e para as infiltrações dos russos, inclusive. Barreiras intransponíveis, inclusive para a logística russa e as comunicações da Rússia com as tropas que estão tentando se infiltrar. Desmentimos as alegações também de ocupação total feitas por Moscou e mostramos como a Ucrânia mobilizou reservas estratégicas para manter o controle de áreas vitais. Assista até o fim para compreender a complexidade tecnológica e humana desta batalha que já dura 1 ano e meio em Mirnohrad. Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, façam seus comentários, aqui você vê somente a verdade. Conto com vocês. Muito obrigado. As tropas russas estão concentrando seus esforços e suas forças remanescentes nos arredores ao sul de Mirnohrad, na estratégica região da província de Donetsk, utilizando áreas residenciais densamente povoadas como uma cobertura natural. Os invasores russos tentam desesperadamente evitar a detecção pelos sistemas de vigilância ucranianos. A informação confirmada por Vladimir Polevoy, chefe de comunicações do 7º Corpo de Exército de Resposta Rápida da Ucrânia, detalha que os russos buscam vantagem tática dentro dos bairros da cidade de Pokrovsk e também da cidade de Mirnohrad. Mirnohrad não é uma vila, um assentamento, Mirnohrad é uma cidade. Pré-guerra ela tinha em torno de 20 mil habitantes, entre 20 a 25 mil habitantes, mais ou menos, E então ela é uma cidade, era uma cidade com administração independente e tudo. No entanto, o que os russos consideram uma cobertura segura está se transformando em uma armadilha mortal, onde seus soldados têm sido diariamente eliminados sistematicamente. A geografia urbana dessas cidades industriais apresenta desafios únicos, pois os prédios de muitos andares funcionam como verdadeiras montanhas artificiais de concreto. Esses arranha-céus criam barreiras físicas que bloqueiam o alcance de rádio, dificultam o sinal, dificultam imensamente a logística e a coordenação das tropas da Rússia. Para os ucranianos, essa paisagem urbana é uma vantagem defensiva, que permite desgastar os russos enquanto eles tentam navegar por um labirinto de prédios e escombros, sem conhecer direito onde estão se metendo. O Polevoy explicou que a cooperação de drones táticos convencionais é dificultada pela altura das construções, que se erguem diante da visão dos operadores como uma floresta impenetrável. As tentativas russas de interceptar
Comunicações, além desses edifícios, utilizando repetidores ou aeronaves de reconhecimento, são frustradas pela ativa defesa aérea ucraniana. As tentativas russas de interceptar comunicações, também além desses edifícios, utilizando repetidores ou aeronaves de reconhecimento, são frustradas pela ativa defesa aérea ucraniana também. Até mesmo as tecnologias mais recentes, como os drones controlados por fibra ótica, enfrentam limitações severas nesse ambiente denso e hostil de Mirnohrad. Em áreas com alta concentração de destroços e quinas afiadas, os cabos de fibra ótica se rompem facilmente e tornando esses equipamentos menos eficazes para os russos. Os prédios de Mirnohrad projetam-se como dentes que mastigam a tecnologia da Rússia e interrompem o fluxo de informações necessário para qualquer avanço sustentado. Apesar dessas dificuldades impostas pelo terreno, o comando ucraniano assegura que o sul de Mirnohrad não é de forma alguma um ponto cego. As forças ucranianas continuam desferindo derrotas significativas contra os grupos russos que se atrevem a entrar nessas zonas residenciais complexas. A grande aglomeração industrial formada pelas cidades de Pokrovsk e Mirnohrad, eles são as mais próximas, né? Então eles têm de fato uma aglomeração de casas, de prédios, né? Porque não há praticamente uma diferença de paisagem, não muda. São casas no caminho entre as duas localidades. Mesmo Mirnohrad é uma cidade mineira e tinha de mineração, né? De minério, de terras raras da Ucrânia. Então eles tem ali, né? A estrada é muito próxima, tem muitas habitações. E aí nessa estrada os russos também utilizam muitas dessas habitações para fincar posições e são bombardeados pela Rússia. Digo, nessas localidades, essas casas não estão inteiras, estão todas destroçadas, já são escombros, né? A Rússia concentrou naquela região sua maior e mais poderosa força militar, na tentativa de cumprir promessas políticas feitas pelo ditador da Rússia. No final do ano passado, o Kremlin chegou a declarar publicamente a ocupação completa destas cidades, mas a realidade no terreno desmentiu categoricamente essa propaganda, taxando-a de falsa. Embora as tropas russas tenham se aproximado dos arredores de Mirnohrad no final do verão de 2024, a Ucrânia agiu com rapidez e competência superior. A Ucrânia mobilizou reservas estratégicas, reforçou suas linhas de defesa e impediu o colapso que Moscou esperava que acontecesse de forma imediata e avassaladora. Os combates ativos nesse setor crítico da frente já se estendem por 1 ano e meio, demonstrando a resiliência inabalável dos soldados das Forças Armadas da Ucrânia. A situação atingiu um ponto de escalada máxima no início do outono de 2025, quando as tropas russas tentaram romper as defesas de Pokrovsk. Mesmo com o anúncio russo de captura total em dezembro, a liderança político-militar ucraniana insiste que áreas vitais dessas cidades continuam sob o controle da Rússia. Não se fala em cerco e muito menos em rendição. As tropas ucranianas mantêm posições defensivas robustas que impedem a consolidação russa no coração urbano naquela região. Analistas independentes de inteligência confirmam a falta de dados que comprovem qualquer controle estável da Rússia sobre a totalidade dessa aglomeração, dessas duas cidades, é falsa. Não conseguem comprovar a verdade. Grande parte de Pokrovsk e Mirnohrad permanece na zona chamada cinzenta, onde nenhum dos lados exerce domínio absoluto, mas onde os russos pagam um preço de sangue muito alto, altíssimo, daria até para dizer. E para concluirmos, a batalha por Mirnohrad é uma prova de que a propaganda do Kremlin não pode alterar os fatos.
Mentiras são ditas para as pessoas, não digo nem inocentes, são imbecis que não acompanham, não sabem o que está acontecendo no mundo e acham que, de fato, a Rússia controla e está ganhando a guerra. Então, enquanto a Rússia anuncia vitórias imaginárias, a Ucrânia transforma suas cidades industriais em fortalezas impenetráveis. A competência da defesa ucraniana, aliada à falha logística russa, garante que o Donbass permaneça uma barreira onde o orgulho imperialista de Putin encontre seu fim definitivo. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.